Eu acho que quem ganha está sempre mais perto, embora tenha que jogar na altitude. Eu conheço bem La Paz, olha, é outro tipo de jogo mesmo, mas acho que o Flamengo está mais perto. Mas é curioso, porque a gente consegue fazer algumas comparações entre São Paulo e Flamengo e algumas comparações entre Palmeiras e Botafogo, né? Na questão do calendário, que é uma delas, né? Do Tite, o, o Flamengo e o São Paulo estão na frente tripla, né? Eles ainda vão jogar a próxima etapa da Copa do Brasil. Palmeiras e Botafogo, não, né? Então, sem ser esse meio de semana, o próximo, Palmeiras e Botafogo terão um respiro, mais dois respiros, que quem foi eliminado tá só no brasileiro, né? São Paulo e Flamengo, se conseguirem as suas classificações na semana que vem, estarão na frente tripla e dessa vez para valer. O que tem de novo nessa história é que a frente tripla do São Paulo até então, nos outros anos, era jogar no Brasileirão contra o rebaixamento. E dessa vez ele está na parte de cima ali, né? Então São Paulo está na frente tripla. E aí tem uma situação, o Juga tocou no ponto certo, em relação ao São Paulo, que não tem um time tão poderoso como Botafogo, Palmeiras e Flamengo, mas está sabendo lidar com as suas limitações com esse calendário. E aí o que mais me surpreende é que o técnico do São Paulo é o novato, né? A comissão técnica do São Paulo é aquela que está lidando pela primeira vez com isso, né? E acho que o que tem feito o Zubeldia, muitas vezes nos jogos em que o São Paulo tem vantagens e tudo mais, é, de fato, administrar a situação no mesmo jogo. O São Paulo é o time que tem mais usado os mesmos jogadores nas mesmas partidas. O jogo contra o Atlético Goianiense interrompeu uma sequência de 12 jogos praticamente com a mesma escalação, que voltou a Montevidéu. E o São Paulo, dessa vez, lembra que a gente sempre falava do departamento médico do São Paulo, preparação física? O São Paulo tem poucas lesões no time titular, menos que o Palmeiras, menos que o Flamengo, menos que qualquer outro time. Então, de alguma forma, o São Paulo está sobrevivendo. E aí eu entendo quando você enfrenta um adversário que proporciona ao jogo uma situação que aquelas. Lembrou um pouco as Libertadores antigas, né? O gramado mais alto do que o normal, a torcida em cima e a recusa de jogar não foi exatamente do São Paulo, foi do Nacional. Nacional teve menos de 35% de posse de bola. Nacional jogava no erro do São Paulo. Ele não queria a bola, então tá bom, então não vai ter bola, vai ficar com a gente e não vai ter. E vamos levar o jogo para São Paulo tentar jogar de uma outra forma. Não é simples, esse time do São Paulo ele não é brilhante para furar retrancas. Vai ser um martírio na quinta que vem, né? Mas eu entendi a estratégia diante da maratona toda. E aí, Juca, só uma ponderação. Essa semana, coincidência, eu e o Tirone tivemos com o Zete, né, que participou lá, o primeiro título da Libertadores do São Paulo, efetivamente, até porque o São Paulo passou pelo Nacional na campanha de 92, né? E aí você fala do calendário, o Tite também, e eu concordo muito com o seu ponto sobre o Tite estar do outro lado do balcão e nunca ter falado nada. Aliás, na época dele, a seleção jogava junto com os clubes, né? A data FIFA não parava campeonato aqui, na época do Tite era pior. O calendário brasileiro é horrível, mas ele melhorou muito. Sabe quantas partidas o São Paulo do Tele fez em 93? 97. Sabe quantas partidas o Flamengo fez em 93? Porque a ideia é que o São Paulo jogava mais. O Flamengo fez 101 partidas em 93. 101 partidas em 1993. Os dois disputaram a Supercopa. Então, assim, o estadual era maior, diminuiu, tem que diminuir mais. E acho que aí a questão, para esse calendário que as pessoas sabem com muita antecedência, é se planejar em relação ao elenco. Acho que o elenco do Flamengo agora está num momento desafiador, porque tem baixas por lesão, está pretendendo negociar jogadores e vai faltar jogador, está faltando jogador. Para o São Paulo está faltando um pouco, mas está faltando menos, porque tem menos lesão. Então é planejar em termos de elenco até esse período do ano, de frente tripla, e fazer escolhas. É aquilo que o Mauro falou.
Se você tem 3 competições, você tem que priorizar. Se a Copa do Brasil é menos importante que a Libertadores e o Brasileiro, dane-se o adversário. Você tem que fazer opção, você tem que arriscar alguma coisa. E eles se recusam a arriscar. Depois, culpar o calendário pré-estabelecido é mais fácil. Se a grita vem antes, ok, mas muitas vezes ela vem depois. E o Flamengo, curiosamente, conseguiu passar pelo momento mais crítico da temporada, em tese, aquele da Copa América com 1.000 desfalques, bem. Mas agora, na frente tripla, está com dificuldades, porque está faltando um jogador. Também por uma questão interna. Por que o Flamengo está tendo tanta lesão? Não as graves, as musculares. Porque o Flamengo, fisicamente, acaba os jogos parecendo que saiu de uma guerra, sendo que não tem um time velho, tem um time jovem. O preparo físico do Flamengo é uma questão. São questões que o Tite tem que discutir também, as deles, né, as internas, e não só jogar para a torcida. Então, essa situação de São Paulo e Flamengo ela é curiosa. Eles estão mais próximos nessas semelhanças, e o Palmeiras e o Botafogo estão numa outra raia, inclusive no confronto direto que eles têm pela Libertadores. Ô, Ancora, eu só queria fazer duas observações em relação ao que o Arnaldo falou. Vejam vocês como é a natureza, como diria Zé Trindade. Até bem pouco tempo atrás, o departamento médico do São Paulo tomava pau à torto e à direita. Você lembra disso? É verdade, o São Paulo tinha uma multidão de jogadores entregues ao departamento médico. Agora não. Agora está tudo certo, sabe? Tudo funciona. Trocou, né, Trajano? Trocou bastante gente. Trocou, tá. Mexeu lá. Você falou que o time praticamente foi o mesmo em 12 rodadas, 12 jogos. 12. O time foi, mas o técnico não. Ah, sim, suspenso. Não é verdade? Foram 3, 4 técnicos. Os jogadores eram os mesmos, o técnico ficava vendo o jogo de fora. Descansando, é verdade. Domingo ele está suspenso de novo. Lavieri, antes de a gente começar a falar já do Palmeiras e do Botafogo, outro jogão da semana, dá o seu pitaco aí sobre Flamengo e Palmeiras. O Arnaldo falou assim, São Paulo está sabendo lidar... São Paulo. São Paulo está sabendo lidar com a situação e o Flamengo talvez nem tanto. Mas, na verdade, no fim das contas, quem está mais perto, você acha, de se classificar? Eu acho que o São Paulo está mais perto porque o Nacional é um time, assim, bem limitado, né? Lógico que jogando lá no Uruguai, do jeito que foi, o clima de Libertadores dificulta tudo, mas você via, mesmo quando o Nacional criava chances, que, nossa, assim, era um negócio tecnicamente bem abaixo do que o Nacional já foi um dia de tradição, de Libertadores e tudo. Mas, claro, o São Paulo ele tem... expertise de Libertadores, mas esse time do São Paulo, especificamente, ele tá voltando a entender o que é um mata-mata de Libertadores depois de um tempo. Então, não dá pra gente falar que o São Paulo, só porque o São Paulo lá em 2005, 2006 era o time que mais sabia jogar Libertadores, hoje em 2024 vai saber também. Então, eu acho que faz parte desse aprendizado o São Paulo ter jogado lá no Uruguai e ter sofrido do jeito que sofreu. Passou com 0-0, mas com futebol muito ruim, e agora jogando no Morumbi, por mais dificuldade que possa ter com retranca, o nível técnico do Nacional é muito abaixo. Na questão do Flamengo, quando eu olho o Flamengo e o Bolívar, eu não me assustaria se de repente o Bolívar vencesse por 2-0 na altitude e levasse para os pênaltis. 3-0 me assustaria um pouco. Agora, 2-0 para o Bolívar, eu não acho que é um resultado completamente fora da casinha, você considerando todas as dificuldades que o Flamengo vai ter também na questão física, nos desfalques e da altitude. Então, por isso que eu acho também que o resultado é insuficiente. Insuficiente também perto da expectativa. E olha que eu acho que o Flamengo jogou para fazer mais. O Flamengo pressionou o tempo inteiro o Bolívar. O Bolívar chegou a tirar a bola em cima da linha. Então, claro, não dá para dizer que é muito ruim, porque o 1-0 sim era muito ruim. O Léo Pereira melhorou bastante a coisa, apesar de ter sido um golzinho só, muda muito o 1-0 para o 2-0. Agora, não me assustaria se o Bolívar vencesse de 2-0. E nessa comparação física, eu acho que aí a gente tem que também colocar o que o Mauro bem falou. É muito diferente para o Flamengo ter enfrentado o Palmeiras, e aí por opção do Tite, do que o São Paulo ter enfrentado o Goiás. O São Paulo ele pôde cozinhar o Goiás, né? Então, assim, mesmo que você tenha a sequência igual de número de jogos,
Não é a mesma coisa você enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque ou o Palmeiras no Maracanã, como foi, e o São Paulo tem enfrentado o Goiás 2 vezes nos 2 jogos que, assim, São Paulo fez o 2-0 e depois foi tranquilo, cozinhou o jogo. Então eu acho que nesse ponto faz bastante diferença para a administração. Aí o que a gente pode levantar é o que o Mauro fala, você tem que levar a Copa do Brasil como a primeira, como uma prioridade, como colocando o time titular, como fez o Flamengo. Aí essa é uma questão. Agora, depois de muito tempo, né, a gente sempre falava, não, putz, o Palmeiras teve a sorte e tal. Eu acho que dessa vez o São Paulo teve uma sorte legal também e que ajuda o São Paulo. Mudou o departamento médico, como disse o Arnaldo. O São Paulo está com o Zubeldia, que faz um bom trabalho, e também teve essa questão do sorteio, porque pegar o Goiás e o Nacional te permite fazer uma administração de jogo que não conseguiria se tivesse enfrentando um outro adversário. Então eu vejo o São Paulo com a vaga bem encaminhada, muito próximo do Flamengo, mas eu não me assustaria se o Bolívar fizesse esse 2-0 na altitude. E só para aproveitar aqui, uma coisinha que eu queria falar rápido, como é diferente a gente ver mesmo Fluminense e Grêmio, ou Palmeiras e Botafogo, ou eventualmente mesmo o São Paulo e Nacional, e o Flamengo e o Bolívar, com uma arbitragem diferente. Não estou dizendo que a arbitragem da Libertadores foi perfeita, não estou dizendo que, acertou tudo. Acho até que no São Paulo e Nacional, o São Paulo, o Nacional poderia ter tomado alguns cartões a mais no primeiro tempo, numa entrada no Ferreirinha, por exemplo, mas ainda assim é muito diferente. E aí a gente vê a influência que faz a arbitragem com os jogadores. Porque os jogadores, eles tentam, na primeira ele se joga, na segunda ele põe a mão na cara. E o que o juiz faz? Faz assim, segue o jogo, meu filho, levanta daí que eu não vou dar nada. Na terceira vez, o cara já pensa 2 vezes em se jogar. E aí o jogo muda completamente. Então eu uso o Fluminense e Grêmio, que são 2 times brasileiros como referência, porque é muito diferente da gente ver com a arbitragem brasileira e na arbitragem da Libertadores. E aí a gente vê como a nossa arbitragem é ruim. É pavorosa, porque nem a arbitragem sul-americana, não é que, como eu disse, não é que é perfeita, Danilo, mas muda muito. Mas sempre tem uma exceção, não é Libertadores, mas na Sul-Americana, porque o Fortaleza foi prejudicado. Sim. Não, sim, mas é que eu tô dizendo, não é nem questão de acerto ou erro, porque o Fortaleza foi muito prejudicado, na minha opinião. Mas o comportamento do jogo, dos jogadores, exato, né? Isso. Exato. E o curioso é que a Renata Ruel, rapidinho. Desculpa. Pode falar. Só o CNM era o chefe de comissão da Comebol. Antes de vir no Brasil. Esse é o detalhe. Então, chega a ser esquizofrênica a questão, né? Porque ele era da Comebol, veio para a Comissão de Arbitragem Brasileira e o Brasil... o problema no Brasil para cá, ele continuou com o problema. A Renata Ruel, comentarista de arbitragem lá da ESPN, ela falou para você ver como é a orientação que se dá em cada campeonato. Então, os caras no Campeonato Brasileiro no Brasil atuam de uma forma, e mesmo os brasileiros, quando atuam na Libertadores, atuam de outra forma. Esse é um ponto. Mas ontem o Vilmar Roldan foi extremamente tolerante com a porradaria do Bolívar, né? O Bolívar baixou a bola. O Roldan é um caso à parte, né? E ele deixou correr, como sempre faz. Não estou falando de jogo jogado, estou falando de porrada mesmo. Os caras bateram muito. O De La Cruz tomou porrada o jogo inteiro. Teve uma jogada que o Sávio, lá, o brasileiro, ele jogou o corpo em cima do Varela. Que, aliás, fez um jogo. Ele se jogou em cima do cara, caiu em cima do cara, desabou em cima do jogador uruguaio. Assim, claramente. E para ele estava tudo bem. Agora, sobre essa questão da sequência de jogos, tem um detalhe. São Paulo pegou Goiás, aí teve a felicidade de pegar o Atlético Goianiense lanterna. E pôde botar reservas e ganhou de 1-0. Flamengo e Palmeiras se mataram 2 vezes e se reencontraram no domingo. Uma sequência de jogos assim, cara, é muito mais desgastante. Não tem como comparar. Você não administra um jogo desse em nenhum momento. Mas o São porrada Paulo, mesmo. Então, assim, quando você tem essa tabela, você tem que fazer uma escolha. Os dois tinham que ter feito uma escolha. O Palmeiras escolheu o quê? Boas reservas contra o Vitória, perdeu, né? Ainda foi eliminado. O Flamengo foi com tudo para enfrentar o Palmeiras, eliminou. A conta vem, não tem jeito. É inevitável. Eu vou ficar a vida inteira lembrando aqui que na última temporada do Klopp, ele colocou reservas em toda a Copa da Liga e ganhou, inclusive a final contra o Chelsea, com um monte de garotos em campo. Por quê? Porque ele tinha ainda a esperança de ser campeão inglês. E ele foi brigando ali pela liderança até que na reta final, aí o City, como sempre faz, disparou e foi campeão. E o Liverpool ficou para trás, até o Arsenal também ficou para trás. E não conseguiu impedir mais um título do Guardiola.
Mas ele ganhou a Copa da Liga jogando com reservas, toda ela. Porque essa escolha tem que ser feita, gente. É inevitável. Não tem como. Né? E o Flamengo se recusa a fazer. Ainda mais no ano eleitoral. Né? O Landim está dando entrevista a todo mundo. Né? Aí fala, não, queremos ganhar tudo. Tá bom, Landim, escreve o Flamengo na Champions também, vê se ganha também. Não dá para querer ganhar tudo, é impossível. Então você tem que montar 3 elencos, o que também é inviável. Tem gente que reclama, falta mais um lateral, tem que ter o quê? 4 laterais? 5 centroavantes? Não dá para ter um elenco de 50 pessoas. O Chelsea tem um elenco com 55 jogadores, né? E está emprestando vários. Isso não existe, gente. A questão é que você tem que fazer escolhas. Né? Fazer escolhas é fundamental, estabelecer prioridades. E, de repente, você até consegue avançar com o time reserva, mata-mata, tudo é possível. Quem sabe?